quero chamar o Tomás para abrir oficialmente o primeiro de muitos treinamento continuado, treinado para vender, Realiza House, Realiza Vendas, que vai ser um sucesso. Eu creio que nós vamos ter uma grande surpresa a cada dia mais, o crescimento da House no Brasil. Fala aí, Tomás. Bom, pessoal, bom dia a todos, agora que a gente está iniciando. Bom, como eu tinha dito, Borella me deu a oportunidade aqui de falar com vocês. Esse é um projeto que ele é padrinha, né, mas que muitas pessoas aí estão ajudando, como Douglas. E o que consiste, Borella? Vai falando comigo. Sim. O nome já diz, é um treinamento continuado. Sim. Ou seja, vocês agora passam a ter um suporte de um treinamento exclusivo para as equipes House Realiza. Isso vem como um diferencial para os nossos corretores, porque a cada dia vocês vão perceber que a House, o nosso projeto, é de profissionalização, capacitação e investimento nas nossas equipes House. Então, a gente quer o nosso corretor cada vez mais capacitado, mais preparado, vendendo mais, ganhando mais e mais satisfeito com o local onde ele trabalha, que é a Realiza. Então, para esse ciclo acontecer, o primeiro de tudo, o primário, o basal, é o aprendizado. É aprender a vender. Ninguém nasce sabendo vender. Você aprende as técnicas de venda. E vender uma coisa é uma coisa, vender mercado imobiliário é outra coisa. Então, aqui você está lidando com profissionais de mercado de muitos anos, que têm muitas técnicas já sedimentadas para passar para vocês. Então, essa capacitação, esse aprendizado, ele vai ser contínuo. Nós teremos essas lives, onde cada live vai ter um conteúdo. Eu queria que o Borella explicasse sobre os módulos, mas também isso vai ser disponibilizado num canal no YouTube da Realiza, né, Borella? Para que vocês possam fazer o acompanhamento de forma contínua e organizada de cada aula. Além disso, nós vamos ter diversas ações aqui dinâmicas, como lives, né, com pessoas diferentes, explicando sobre questões diferentes, demandas diferentes do mercado imobiliário, para atualizar vocês de tudo que está acontecendo no Brasil, sobre Minha Casa Minha Vida, sobre SBPE, sobre taxa de juros, sobre tudo. Então, vocês vão aprender desde prática de venda, abordagem ao cliente, tudo, até o que está acontecendo atualmente com a economia, o que a gente espera do Minha Casa Minha Vida, do econômico, do médio alto padrão, agora até o final do ano, tudo. Isso aqui engloba tudo. É um treinamento, é como se a gente estivesse relançando a Universidade Realiza, só que de uma forma muito mais inclusiva, muito mais leve, muito mais moderna. E, gente, eu estou extremamente animado, porque você vai sair daqui e vai aplicar tudo que você aprendeu hoje ainda na mesa de negociação com o teu corretor. Então, Borella, eu queria parabenizar você, todo mundo que está te ajudando nesse processo, porque todas essas pessoas, e cada vez serão mais pessoas, elas vão aprender muito e, consequentemente, vão ganhar mais dinheiro, vão ser mais realizadas. E as pessoas que a gente vai convidar para vir aqui falar nas lives, enfim, vai ser um ponto de virada. Na minha opinião, a gente hoje aqui está num ponto de virada para a Realiza em termos de capacitação e melhoria do processo comercial das houses. Parabéns. Legal. Vamos começar esse primeiro, que vai ser o primeiro de muitos infinitos e de forma continuada. Obrigado, Tomás. Obrigado aí ao pessoal do marketing que tem nos apoiado. Obrigado aos gestores que me ajudaram a comprar essa ideia aí. O programa é o seguinte, gente. Vamos falar de vendas, vamos falar de mercado imobiliário, vamos falar de Minha Casa Minha Vida, que é o nosso maior foco, né? Realiza hoje. Vamos falar de endomarketing, vamos falar sobre o mercado imobiliário, o que está acontecendo no Brasil. Vamos trazer opiniões aqui. Já falei com o Júnior ontem, ele está convidado. Nós estamos montando aqui uma sala, sala de podcast, onde vai ficar permanentemente, e assim que a gente receber um cliente, uma opinião, um correspondente, a gente vai fazer e abrir para vocês. Então, toda quarta-feira, 9 horas,
você vai receber o link e já entra aí, porque tem coisa interessante, né? Uma das coisas, escreve aí no chat, pessoal, qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa sobre um programa que vai te dar cada dia mais informação sobre a sua profissão? Escreve para mim, eu gostaria de saber. Uma coisa interessante também que eu gostaria é que vocês, de agora para frente, sugerissem aos seus gestores, ou mesmo aí no chat, surgiu a ideia, eu tenho dificuldade. Qual a sua maior dificuldade em vendas? É na abordagem? É na preparação? Na sondagem? Na demonstração do produto? Na hora de fechar uma venda? Você tem dificuldade em contornar objeções? Isso aí tudo a gente vai falar para vocês. A gente espera trazer muitas informações, principalmente um bate-papo assim muito tranquilo, né? Eu vou pedir para o meu amigo Ednardo já programar aí, e hoje nós trouxemos uma coisa muito interessante. Uma das grandes técnicas de vendas que vem lá dos anos 80 é o spin selling. É isso que nós vamos falar. Projeta para nós aí, Ednardo. Pessoal, antes de eu começar, cadê os nossos parceiros gestores aí que eu sei que estão muito empenhados? Igor, fala aí para mim, Igor. Vamos. Eu quero ouvir vocês. Fala aí, Igor, você sabe que você é meu guru, né? Eu penso assim, cara, eu tenho que aprender com esse cara, principalmente para fazer tabela, né? Bom dia, Excel bom dia, Varela. é o cara. Bom dia, Tomás. Bom dia, amigos aí, né, das outras praças. É uma alegria estar aqui com vocês. Quando o Borella falou do programa, foi muito bem recebido, porque a gente tem esse desafio latente, né, em cada praça aí, que tem equipe de vendas e a gente não tem como negar a rotatividade que existe no nosso negócio, né, de profissionais. E a necessidade constante de ter um programa mesmo de treinamento, de capacitação. E eu estou muito animado, viu, Borella? Muito animado. Eu vejo talvez o grande desafio nosso é fazer o arroz com feijão bem feito, sabe? Exatamente. E fora o arroz com feijão, a gente tem tantas outras coisas para ficar antenados, né? Então, eu estou muito animado com isso aqui tudo. E falar sobre essa conversa do Borella aqui, pessoal, vocês não sabem da história, né? O Borella que foi meu professor, ele fica com essa conversa aí, eu não sei por quê, até hoje. Tá certo, tá Quando eu certo. Não, entrei no aprendi mercado muito há com 10 você. anos atrás, né? Quando eu entrei no mercado há 10 anos atrás, o Borella foi a referência para nós aí. E graças a Deus estamos juntos aqui de novo. Borella, Quando eu conta cheguei comigo na aí, amigo. Realiza, né? Eu falei para o Igor, a Nápoles tinha tantos lançamentos, eu olhava eu aqui com um produto encravado, eu falava, Igor, eu sou você amanhã, né? Tá modelando, é o meu modelo esse cara aí, né? Vamos lá, então. Tá aí a Sabrina, o Fred, cadê a turma? Sávio, Murilo, Cleidiane, Praça Uberlândia, né? Nossa matriz lá. Minha referência aí, Uberlândia. Eu tô olhando, hein, Cleidiane? Tudo tá acontecendo aí. A hora que vocês quiserem interromper, pode interromper. Fala um oi aí, dá um tchauzinho, se for time. Tira essa timidez. Eu vou precisar de vocês aqui comigo. Qualquer dia o Marco fala, Cleidiane, quarta-feira é você, solta o tema, porque nós queremos ver saber da sua experiência também. O Murilão. Murilo, tá bom, Murilo? Bora lá, né? Gente, então, já que ninguém quer falar, tá todo mundo sério, vamos tocar aqui, né? Vamos lá, tá projetado aí para você. Spin selling. Alguém já ouviu falar nesse negócio? Como diz o samba do Zeca Pagodinho, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É isso aí? Né? Spin selling, quem já viu? Põe aí no chat. Nunca vi, já entendi. Gente, Spin Tellers é uma técnica de vendas criada por um cara que chama Neil Hackham, na década de 80. Ela é usada pelas maiores companhias vendedoras do mundo. Imagina uma General Motors, uma Electrolux, GM, as maiores companhias do mundo, né? Tanto de tecnologia. Essa técnica prepara os vendedores, tanto para B2B como para venda varejo, vendas direta. Ela trabalha, o conceito dessa técnica é trabalhar com perguntas inteligentes, perguntas assertivas. Então, é isso que a gente quer passar para vocês. O SPIN, né? SPIN é um acrônimo que fala o seguinte: situação, a primeira coisa, implicação e necessidade de solução. É isso que a gente vai falar para vocês. O que é
Pinstelli. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, só para vocês terem noção. Eu sou formado em administração de empresas, sou corretor de imóveis, fiz o técnico em transações de imóveis, todo mundo fez, né? Transações imobiliárias. Já trabalho com captação, formação de equipe de venda há mais de 15 anos no mercado. Conheci a Realize em Anápolis, eu era gestor de um grande player imobiliário, fui para lá com o Igor, né? Igor e eu iniciando lá para vender Realiza, fomos bem-sucedidos. Saí, andei o Brasil, mexi com desenvolvimento imobiliário, tive atuação também no mercado de econômico. Gente, eu sou formado em capacitação também, então tem muita gente aí que já passou por mim nesse mercado. Douglas trabalhou comigo antes dele estar na Gafisa, no Rio, né? Douglas conhece o Rio. Eu também tive no Rio, viu, pessoal? Eu lancei Rio de Janeiro, Belfort Roxo, Piabetá, lancei produtos da Brookfield. Então, o mercado do Rio é sui generis. Parabéns à turma do Rio aí que vende. Eu não consegui muito bem, não, tá? A gente é incompetente em algum lugar. Eu fui incompetente no Rio de Janeiro. Mas consegui alguns feitos aqui em Goiás e Distrito Federal. Mas vamos lá, apresentado. Eu tenho quase alguns 20 anos já de experiência que eu quero dividir com vocês. E eu estou trazendo para vocês técnicas mais poderosas para fechar suas vendas. Vamos falar hoje sobre spin selling, né? Um pouquinho de mim. Se vocês quiserem pegar meu telefone e meu WhatsApp, tá aí na tela, pode mandar pergunta direto, eu tenho o maior prazer em responder, tá ok? Então, às vezes eu não respondo na hora, deixa lá no WhatsApp, eu leio à noite e mando para você. Pode me perguntar, tá? Eu responderei se vocês não conseguirem pegar alguma coisa ou ficou em dúvida. Tenho o maior prazer em responder para vocês. Vamos falar aqui com 75 minutos, o máximo que der. Conceito do spin selling. Esse cara é o Neil Heckman, anos 80. Esse cara entrevistou basicamente ele prestou atenção em 35 mil atendimentos em 20 países. Imagina o que esse cara fez. Ele ia nas empresas e estudava o atendimento. E ele viu que os corretores, os vendedores, os consultores de venda que tinham a melhor performance, eles estavam ligados a essas 4 perguntas. Perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução. Então, pergunta certa, na hora certa, venda certa, né? E ele lançou um livro, esse livro está publicado, vocês podem achar aí nesses PDFs, também podcasts, e principalmente nesses, como é que fala? Esses livros aí, né? Audiobooks e tal, já tem também o Spin Selling. Ele foi publicado em 88. Olha, quais são os benefícios desse spin, dessa técnica de vendas? Para o corretor, olha só, você vai aprender a focar no cliente. Vai ajudar você a entender os fundamentos e as necessidades e as dores do cliente. Olha, eu tenho experiência, eu vejo aqui no salão, eu não estou direto na venda propriamente, mas eu observo muito o meu salão de vendas. A ansiedade do corretor de levar o cliente para o decorado, às vezes sem fazer nenhuma pergunta, sem entender qual é a necessidade do cliente. Eu já vi muito isso. Então, a venda são 7 passos, a roda da venda já foi inventada, não vai inventar, o que muda são as tecnologias e a forma, mas a técnica de venda, a roda já foi inventada. Pessoal, vamos lá. Quem nunca viu a roda da venda, eu vou contar para vocês. Nós já estamos, nós fizemos aqui em Goiânia, fiz aqui para a minha equipe, gravei e vou disponibilizar, assim que estiver pronto, os 7 passos da venda, que é os 7 passos mais poderosos para assinar um contrato de vendas, voltar para o mercado imobiliário. E vou contar para vocês agora os 7 passos da venda. Então, anota aí. Primeira coisa, preparação, né? Temos a Olimpíada agora na França, né? Quantos anos os caras estão se preparando? E nós, corretores, às vezes nem nos preparamos, né? Não lembro nem o memorial descritivo do empreendimento, a gente não lê. Que mais? Depois da preparação, vamos para a prospecção, é o início de tudo. Não tenho cliente, o que eu vou fazer? Depois da prospecção, vamos para a abordagem. O cliente entra no stand, como abordar? Aí tá, né? Perguntas. Depois da abordagem, vamos sondar ele. Vamos botar ele na mesa e perguntar. É o passo importante.
Depois da sondagem, vamos levar ele para o decorado? Vamos apresentar a maquete? Depois da demonstração da maquete, do decorado, vamos para a negociação? É hora de negociar? Depois da negociação, vamos para o fechamento? E pelo fechamento, a gente acompanha o pós-venda. Então, são 7 passos da vendas. Em breve vai estar aí disponível para vocês, para a gente poder deixar isso na sua pastinha. Quando você precisar, você consulta. O que mais? Tem uma chave que o próprio Neil Heckman fala. A chave para vender é ouvir. A chave para ouvir é fazer as perguntas certas. Então, a técnica de venda spin selling, ela parte da premissa que você tem que fazer perguntas certas para encaminhar o cliente para a finalização da venda. Exemplos práticos. Imagina você vendendo um apartamento de luxo. Qual que é a pergunta que você vai fazer? Pergunta de situação. Só um exemplo. Você já mora em um apartamento ou está procurando a sua residência? Pergunta do problema. O que falta no seu apartamento? Pergunta da implicação. Como esses problemas está te afetando? E pergunta da necessidade. Como seria a sua vida para resolver esses problemas? Um exemplo, eu tentei trazer para vocês os exemplos aqui voltados para o mercado imobiliário diretamente. Então, vou fazer algumas perguntas para vocês, para que vocês entendam na hora de você atender o cliente. Então, olha, uma dica. Os 7 passos da venda são passos day by day, um atrás do outro, passo a passo, dia a dia. Você não pode pular as etapas. Então, primeiro você se prepara, depois você prospecta. Quando o cliente entra, você aborda. Você é um cara top, você sabe abordar, sabe se colocar na sua posição, de mostrar para o cliente que você está interessado. Depois dessa abordagem, você vai sondar. É hora de perguntar. E aí que está o ganho do jogo. O jogo da venda você ganha quando você está na sondagem. O processo do spin selling é exatamente isso. Na hora que você está com o cliente na mesa, ou andando no decorado, ou mostrando a maquete, você está perguntando. Você está perguntando para ele o seguinte: a primeira pergunta, você tem que entender qual que é a situação do cliente. A hora que ele entrou no decorado, não apavora. Chama ele para a mesa, oferece um cafezinho, coloca ele confortável. E eu sei que o cliente, às vezes, já quer ver o decorado, mas eu falo para o meu time de vendas o seguinte: quem é o especialista? É você ou é o cliente? Então, você tem que conduzir a venda. O cliente ele é ansioso, ele quer saber, né? E a gente tem eu falo que você tem 2 irmãos que você tem que ficar do lado deles: o tá caro e o tá barato. Escreve aí, quem conhece o tá caro, põe no chat aí pra gente. Quem conhece o tá caro e o tá barato? Você quer ficar do lado do tá caro ou você quer ficar do lado do tá barato? Olha aqui, se você quiser ficar do lado do tá barato, você tem que atribuir valor ao produto. Se você conseguir atribuir valor ao seu produto, você é amigo do tá caro. Se você não conseguir, você vai ficar com o tá caro. Você tem que ser amigo do tá barato. E começa eliminando o tá caro com as perguntas. Qual é a situação atual de moradia? O que você está morando? Você mora hoje? Mora com a sogra? Você mora no puxadinho? Onde você está morando? O corretor não pergunta e aí corre o risco daquele imóvel ser um imóvel de investimento e não um imóvel de moradia. E você corre o risco de oferecer produto errado. Outra pergunta de situação: você já possui um imóvel próprio ou está morando de aluguel? Quantas pessoas vivem com você atualmente? Porque essa pergunta é importante. Corre o risco de você oferecer um Fusca para uma família de 7 pessoas ou então oferecer uma Kombi para um casal. Qual é a sua renda familiar? Mas, Borelli, eu posso perguntar? Você deve perguntar.
Conta-se uma história aí do Rio de Janeiro, pessoal do Rio que tá me ouvindo, diz que um cidadão português marcou a viagem dele para o Rio de Janeiro. E quando ele foi sair, o amigo falou: cuidado, que nos táxis lá do Rio de Janeiro, eles vão andar com você, vai tomar seu dinheiro. Cuidado com o que você vai falar. E aí, quando ele chegou no Rio, ele entrou no táxi, o motorista perguntou: para onde vamos? E ele respondeu: jamais saberás. Então, pessoal, é uma historinha que diz: se você não perguntar, jamais saberá. Pensa nessas perguntas. Depois eu vou disponibilizar um resumo para vocês, tá? Com essas perguntas importantes. Outra pergunta de situação. Você está ciente das condições e benefícios do programa Minha Casa Minha Vida? Você conhece o Minha Casa Minha Vida? Gente, tem cliente, a maioria deles não conhece o programa. Acha que é uma casa que o governo vai doar para ele, principalmente o pessoal de mais baixa renda, um salário e meio. Então, você, às vezes, tem que explicar as condições do programa. Então, entenda a situação do seu cliente. Se você não entender, você não vai para frente. Entendida a situação do cliente, vamos agora saber qual é o problema. O problema é dor, né? Quando você vai no médico, você vai lá para ele descobrir ou te dar remédio para dor. Perguntas do problema. Quais são os desafios que você enfrenta na moradia atual? Você está morando com a sogra, morando puxadinho, ter liberdade? Ele vai te responder isso. Eu falo o seguinte, meu povo. Vender é pedir o relógio do cliente para falar as horas para ele. Ele tem tudo o que você quer saber. Você vai anotar, vai perguntar. E aí, no treinamento dos 7 Passos da Venda, tem uma hora que eu falo que tem uma pergunta muito importante, né? Uma afirmativa, que você vai precisar usar. Aquela frase que a hora que o cliente falar, não, eu vou pensar, você vai falar para ele, mas o senhor me disse que... O senhor me disse que tinha a entrada. O senhor me disse que pagaria uma parcela de R$ 800. O senhor me disse que... Então, quando você faz as perguntas certas e anota, você tem o subsídio para você anular as objeções do cliente. Outra pergunta interessante. Você sente que o valor do aluguel está impactando o orçamento familiar? Observação. Parece perguntas que não têm sentido, mas a hora que você chegar no final dessas perguntas, vocês vão entender a diferença que vai fazer quando você tiver que falar para o cliente. Mas o senhor me disse que você não quer trocar o aluguel pela parcela. Você acha que a sua casa atual atende às necessidades da sua família? Perguntas do problema. Descubra a dor do cliente. Não tenha pressa de levar o cliente no decorado ou na maquete. Para um pouquinho, pede água, pede café, chá gelado, põe o cliente tranquilo, entenda o cliente e você vai ser feliz. Perguntas de implicação. Como os desafios na situação de moradia atuam e afetam seu dia? O cliente vai falar perguntas indutivas do tipo, o senhor não concorda que colocar sua família morando num lugar com tranquilidade, e qualidade de vida vai melhorar? Ele vai falar sim. E você vai levar ele para o sim. O sim final, gente, na hora de assinar um contrato, é uma consequência do seu atendimento, desde a preparação até a assinatura do contrato. Quais são as implicações financeiras de continuar pagando aluguel? Fala para ele. Fala, o senhor não concorda que o senhor está jogando dinheiro por fora? Na sua forma de falar, o corretor, você pode ser do seu jeito, tá? Aqui a gente fala de maneira técnica, mas cada corretor tem o seu jeito, né? Tem o mineirinho, tem o carioca, tem o corretor mais desenvolto, outro mais tímido, mas use o seu jeito. Mas sigam essas técnicas de perguntas. Outra pergunta interessante. Que maneira a localização atual da sua residência impacta no seu custo de deslocamento? Olha, o senhor está morando longe, vem morar perto aqui, o senhor tem mais facilidade no deslocamento, né? Então, você vai fazendo essas perguntas, anotando, e lembre-se, escreva aí aquela pergunta que eu disse para você, aquela afirmação que você vai usar na hora certa. Mas o senhor me disse que morar perto do seu trabalho era uma aspiração que você tinha,
Você quer morar perto do seu trabalho. Como a falta do espaço adequado afeta a qualidade de vida? E aqui é aquela pergunta indutiva. O senhor não concorda que morar com a sua família no espaço, onde tem todo espaço de lazer, lazer completão, tudo isso a gente vai oferecer para você, né? Fale para o seu cliente. Perguntas de necessidade. Agora é hora. Como você imagina que seria viver em uma casa própria? Visto que você ainda não demonstrou a maquete, que você não demonstrou o decorado, e você vai usar isso tudo. Eu tenho uma corretora que trabalhou comigo há alguns anos, ela era impressionantemente observadora dos detalhes. E ela estava atendendo um senhor, uma senhora e um netinho. Alguém já observou que quem paga não é quem decide a venda? E nesse dia, quem decidia a venda era esse garoto, de 8 anos. E ele ficou muito interessado na área de lazer. E a vendedora dizia o seguinte: imagina o seu neto nessa pista de skate. Imagina o seu neto com toda a segurança aqui dentro do condomínio, com todo o lazer. Imagina, né? Então é hora de você perguntar para o seu cliente: como o senhor imagina viver numa casa própria sem preocupações com aluguel? E na hora certa você vai falar: nós oferecemos isso para você. De que forma uma nova residência mais bem localizada pode melhorar a sua qualidade de vida? Isso, gente, não é uma inquisição policial, nem uma oitiva policial, mas é uma conversa boa. E ali na mesa, quando você está fazendo essas perguntas, você vai estar muito tranquilo e você vai estar criando o mais importante, que é o vínculo com o seu cliente. Quais benefícios você vê em possuir um imóvel com mais espaço? Você acredita que a compra do imóvel pelo programa da Minha Vida pode mudar e equilibrar a sua vida financeira? Como você se sentiria sabendo que está investido em um patrimônio próprio? São perguntas que parecem óbvias, mas você vai ver que isso vai fazer toda a diferença na hora. E outra, você vai ficar mais expert e focado no cliente. Tem uma frase do Tony Robbins. Coloca aí no chat, quem já viu falar em Tony Robbins? Põe aí, eu já ouvi falar. Já ouvi alguma palestra dele. Aliás, uma pergunta que eu faço. Internet, gente, é de graça. O estudo é de graça. Não pare de aprender. Mas, Borella, eu não tenho tempo. Eu tenho trabalho demais, eu tenho que ir, eu tenho trânsito, tenho que voltar para casa. E aí a pergunta é, o que você está fazendo da meia-noite às 6? Né? Está na hora de aprender. Napoleão Bonaparte, aquele louco lá francês, falava o seguinte: se você não mudar suas técnicas de 10 em 10 anos, você vai ficar sempre por baixo. Né? Você nunca vai ser o primeiro. Se você quiser ser o primeiro, você tem que estar na frente todo dia. Gente, vamos estudar. Está de graça. Abra a internet. Mr. Google, YouTube, tem palestra. Aprenda com esse cara aí, ó, Tony Robbins. Ele fala o seguinte: a diferença... vamos lá. Eu falo Tony Robbins, mas o nome dele é Anthony Robbins, tá? E quem já viu falar do doutor Laí Ribeiro? Laí Ribeiro copia tudo que o Anthony Robbins, né? Tony Robbins fala. Esse cara é a referência de coach no mundo, tá? Gosto muito dele. Aprenda com ele aí. Ele diz o seguinte: a diferença entre o fracasso e o sucesso está em fazer perguntas certas. Então, o Spintellis vem para a gente aprender a fazer perguntas. Tem um cara aqui, outro cara famoso também, o Brian Tracy, ele fala: o spin selling transforma a venda de um processo de empurrar para um processo de puxar. Em vez de você empurrar uma venda, né, garganta abaixo, você vai levar o cliente a assinar. E aí você vai entender, cara, parece que o cliente chegou aqui, eu nem sei como vender. Não, você fez o processo dos 7 passos da venda e os 7 passos da venda trouxe você para uma assinatura tranquila, né? O Zig Ziglar também é motivador, esse cara é famoso. A venda bem-sucedida é a arte de fazer com que o cliente se convença de que precisa do que você tem a oferecer. Precisa do que você tem que fazer. Ele vai definir se ele precisa, se está caro, se está barato, é quando você consegue oferecer para ele um produto que ele precisa e principalmente com valor agregado.
Tem um cara também que chama Grant Cardone, eu acho que ele é o number two. O number one é o Tony Robbins. E esse Grant Cardone sempre aparece nos jatinhos de 10 milhões de dólares. E ele é um cara assim que ostenta muito, mas eu gosto dele. Ele diz: o spin selling não é apenas uma técnica de vendas, é uma filosofia de venda. Né? É sobre entender o cliente tão profundamente que você se torna indispensável para ele. Imagina você ser o indispensável cliente. É isso que a gente quer, viu, corretor? Que você seja especialista e seja indispensável. Né? Vender é mais saber ouvir do que falar. Deus te deu uma boca, duas orelhas para você ouvir dobrado, né? Mas também perguntar. O vendedor bem-sucedido é aquele que se torna solucionador de problemas. Ode Mandino. Quem já leu o livro O Maior Vendedor do Mundo, Ode Mandino, esse cara é top. Ele fala isso aí, ó, o vendedor bem-sucedido é aquele que se torna solucionador de problemas. Passa a solucionar o problema do cliente e ele vai te dar o cheque. Né? Se você entende, esse cara eu gosto mais dele também. Ó. Se você entende as necessidades dos clientes melhor do que ele mesmo, você está no caminho certo. Steve Jobs é o cara, né? Então, gente, tem muita gente aí que já usa essa técnica do spin telling, né? Olha só, corretor, benefícios para você do spin telling. Você vai aprender a focar no cliente. Aliás, eu falo, né? Cliente na mesa, desliga celular. Se tiver alguma coisa acontecendo que você precisa saber, pega seu celular, entrega para a recepcionista e fala: ó, essa pessoa, se ela me ligar, leva o celular para mim. Só atendo essa emergência. As outras vai dando um bip aí, depois eu ligo, né? Vai aumentar a sua taxa de fechamento. Pergunta certa conduz o cliente para o fechamento certo. Melhora a sua comunicação. Quem pergunta mais, conversa mais, cria vínculo. Identifica a resolução de objeções, né? Aí, quando você perguntou, anotou, e aí você vai usar aquela frase: mas o senhor me disse que você tem a entrada, mas o senhor me disse que a parcela de R$ 500 te atende. Então, o senhor me disse que. Essa afirmação é muito legal, porque você desmonta. Você pegou o relógio do cliente para falar as horas para ele. Desenvolvimento de relacionamentos a longo prazo. Conversar, perguntar é criar relacionamento, é vínculo. E a venda é vínculo, viu, pessoal? A venda é vínculo. Aprimoramento de performance de equipe. Aprimoramento de performance de equipe. Você cada vez mais está com a equipe, né? Cada vez mais você está com a equipe mais afinada, né? Os gestores aí. Apliquem isso, gestores de venda. Você pode dar um treinamento mais de exemplos, né, na sua equipe. Tira um prazo aí para treinar seus vendedores com perguntas corretas. Vale até vocês prepararem um script para os corretores, aquela colinha, né? Fica a colinha na agenda e a gente faz as perguntas certas até a gente estar mais seguros nessas perguntas. Evidências de eficácia. Você aprende a entender a sua eficácia na venda. O que é isso, evidência? Cara, estou bom, estou cada vez melhor. Cada vez que eu aplico essa técnica, eu fico cada vez melhor. Desenvolvimento pessoal profissional. Agora, eu gosto de falar desse fator de transformação. Tudo que você aprende na vida, você se transforma. E o spin selling é um fator de transformação na vida do corretor e na sua performance em venda. De vendedor para consultor. Você vai sair da vendedor que fica empurrando para consultor de vendas. Pode até trocar seu crachá, tá? Não sou mais corretor. Eu sou agora um consultor de vendas. Eu sou especialista. Melhoria das habilidades de comunicação. Aumento da confiança. Quando você pergunta, você tem mais informações, você fica com mais autoridade, com mais confiança. Foco no cliente, nas suas necessidades. Aprenda com o cliente, pergunte, não seja afobado. A venda tem 7 passos, a roda da venda já foi inventada. Não tente atropelar. Outra coisa, não informe preço na hora da sondagem. O preço vai ser colocado na hora da negociação. Aumento da taxa de fechamento. Você vai aumentar a sua taxa, você não vai entender
quanto mais eficaz você vai se comprometer e vai ficar. Desenvolvimento de habilidades profissionais pessoais. Cada vez que você estuda, cada vez que você aprende mais, você fica um melhor profissional. E também as técnicas. Dica do dia sobre livros. Eu gosto muito de falar um livro que chama O Corpo Fala, do Pierre Weil. É só digitar na internet, O Corpo Fala. Esse livro já tem aí nos PDFs. Esse livro ele ensina você a observar a linguagem corporal. Se você atende um cliente caladão, né? O cliente caladão ele não fala, então você tem que aprender a observar os sinais corporais, né? A linguagem corporal. O Corpo Fala de Pierre Weil, é bacana, viu, gente? Vai anotando aí, eu vou dando muitas dicas para você. No nosso encontro, geralmente a gente dá muita dica, tá? Então anota isso, que vai fazer a diferença. Quem gosta de estudar, tá sempre anotando dicas para depois ir aí para o Mestre Google, Mestre YouTube e os nossos gurus aí. Melhoria da gestão do tempo. Você ganha tempo no atendimento. Não deixa o cliente te enrolar. Faz a venda certa. Imagina você num lançamento da Realiza, com clientes lá fora, você na fila do atendimento, né, dos clientes espontâneos e o cliente te enrolando. Não, você tem que ser o mais eficaz possível para atender o próximo, fechar as vendas do dia, aproveitar as oportunidades do lançamento. Melhoria na gestão de tempo, prioridades, construção de relacionamento de longo prazo. Então, você faz amigos, tá? Cada dia que você melhora seu atendimento, você faz amigos. Você cria vínculos. O que a gente está descobrindo hoje? Importante, anote essas dicas. Pontos importantes. Pergunta sobre a situação do cliente. Você tem que entender primeiro. Primeira pergunta, por que você está aqui? O que te fez chegar aqui? Como é que você está morando hoje? Por que nós te atenderíamos? Por que você veio até a Realiza? O que você quer de moradia? Segundo, identifica o problema dele, a dor. Onde está a sua dificuldade? Você paga aluguel, mora com a sogra? Entenda isso, para você oferecer a solução. Perguntas que exploram as consequências do problema. Quais são os seus problemas? Tem gente que não consegue nem dormir direito, porque ele mora no puxadinho, né? Não tem nem liberdade na casa dele. Não sei se acontece na sua praça, mas aqui em Goiânia tem muita gente que mora com a sogra, mora no lote. E quem casa, quer casa, né, pessoal? Então a gente precisa entender a questão da implicação do problema na vida dele. Necessidade de solução. Perguntas que ajudam a ver o valor da solução, para você poder oferecer, né? Vamos lá. Eu queria ver com você algumas interações. Investigue, entenda o que mais te agradou e o que não gostou. Chame o cliente para conversar. Essa é uma investigação que eu faço a toda hora quando eu estou conversando com o cliente. Quando eu sinto que o cliente não está firme, eu pergunto para ele o que mais te agradou, o que você não gostou, e geralmente ele te conta. Lá no nosso fechamento, uma das etapas da venda, no fechamento tem a hora que o cliente fala, mas eu não gostei, eu achei que essa área de serviço é muito pequena, eu não gostei que essa rua alaga, eu estou preocupado porque são muitas torres, vai ter muita gente. Essas objeções podem implicar a não venda. Você está preparado para você reverter essa objeção? Então, é uma pergunta que eu sempre tenho comigo. Quando eu sinto que o cliente não está preparado e que eu estou meio perdido, que eu não tenho informações, eu faço uma pergunta clássica, que vocês podem anotar. O que te impede de fechar esse negócio comigo agora? Essa pergunta, a qualquer hora na hora do fechamento, você pode perguntar. Por que eu estou falando isso? Porque você, às vezes, tem que fazer perguntas para entender onde você está no processo e onde o cliente está. Às vezes, você está mais adiantado na venda, no processo de venda, do que o cliente. Ou, às vezes, o cliente está muito atrasado. Então, você tem que identificar onde ele está. Ele está na demonstração ainda? Ele ainda está lá na sondagem, perguntas que você não fez? Então, chama o cliente para conversar. Chama o cliente para você perguntar.
Quais são algumas perguntas de situação que você já utilizou? Você já fez isso? Eu sei que tem muita gente experiente aqui, eu conheço alguns, né? Meu amigo Robson lá de Anápolis, eu sei que ele é bastante experiente. Então, vocês já fizeram algumas perguntas? Quais os problemas você mais frequente encontrou nas suas vendas? É problema geral. Eu encontro, geralmente o problema é não tenho dinheiro, preciso da parcela. Esse é o maior problema. Quero comprar uma casa, quero comprar meu apartamento, mas não tenho dinheiro. Mas você, corretor, tem essa solução, né? Você consegue aí um subsídio para ele, você consegue parcelas legais, realiza uma construtora que tem muitas formas de pagamento. E a gente está sempre no foco da parcela, no foco de realizar o sonho do cliente, né? Aliás, nosso slogan é esse aí. Você sonha e a gente realiza. Como você geralmente aborda as implicações de problema? Eu quero que nesses minutos aí, nesses 2, 3 minutos, você entenda como é que você já passou por isso. Quais são algumas perguntas de situação que você já usou? Quais problemas você mais encontra? Como você geralmente aborda as implicações do problema? Você já tem uma técnica? Eu sei que muitos têm a própria técnica, mas faz essa reflexão aí. Que tipos de necessidades de soluções você já apresentou ao cliente, né? É a hora que você faz a diferença e que o cliente assina com você. É a hora que você está pronto para oferecer as soluções dele. Como que você oferece soluções? Você perguntando, né? O sucesso de vendas, gente, não vem de saber todas as respostas, tá? Mas de saber perguntas certas a fazer. Respostas você vai ter quando você pergunta, né? Mais um pouquinho aqui. Escreve aí no chat. Agora o Douglas vai abrir para nós e nós vamos abrir essa questão. Escreve aí no chat o que você mais gostou da nossa conversa de hoje. E eu vou tentar interagir com você. Escreve aí no chat. Pode começar aí. O Douglas vai falar para a gente, ele lê e a gente coloca as principais interações para a gente bater nos últimos... Quantos minutos faltam aí? Temos aí mais 10 minutos, 9h10 a gente encerra, então temos mais 12. Vamos ver o que a gente pode aproveitar. E se eu puder, gente, a gente pode ver algumas situações reais, tá? E eu posso dar aí, dividir alguma experiência com vocês. Ou alguém também que está aí, nossos gestores, podem dividir essa experiência, que é o nosso intuito aí. Já tem alguém aí, Douglas? Escreve no chat o que você mais gostou da nossa conversa de hoje. A Jaqueline de Anápolis, as subseções citadas, né? Tenho dificuldades em objeções. Objeções, olha que legal. Jaqueline, objeção, Jaqueline, é exatamente isso. Anotar tudo que o cliente te falou na pergunta certa, mas importante, objeção é treinamento. Nós temos no treinamento dos 7 passos da venda, eu escrevi 100 objeções e a gente acaba fazendo uma interação com os nossos corretores sobre as objeções. Objeção, Jaqueline, é assim, ó, você repete o que o cliente está falando e reverte. Então, uma objeção, por exemplo, eu achei que essa área de serviço é muito pequena. Então, a técnica é repete e reverte, né? Mais ou menos assim. Eu entendo, vi que o senhor está realmente muito... Você é um cliente muito observador. Eu fico feliz com isso. Mas entenda, o senhor quer pagar área de serviço ou o senhor quer pagar sala? O senhor quer pagar cozinha? Hoje em dia, o senhor entende que as áreas de serviços são pequenas porque hoje já existem máquinas de lava e seca. Esse espaço é um espaço muito caro para você pagar. Então, vamos otimizar a sua convivência na sala, na nossa copa. É melhor o senhor ter espaços na sala do que aqui na área de serviço. Então, isso é uma objeção que você tem que reverter com estudo. Gente, treina, tá? Todo produto tem pênalti. Quem concorda? Quem discorda? Todo produto tem pênalti. E você sabe que
esses pênaltis têm que ser neutralizados por nós. Então, vá no apartamento primeiro e antecipe ao cliente. Lady Murphy, ele vai te perguntar, tá? Ele vai te perguntar sobre a área de serviço, sobre a posição do sol, ele vai te perguntar. Então, objeção, Jaqueline, é você estar preparado para desmistificar e trazer ele para a reversão. Quem mais aí, Douglas? Fred, gostamos da abordagem sobre a capacidade de identificar as reais necessidades do cliente, né? O Spin Seller. Spin Seller, Fred, é isso aí. Se não perguntar, você nunca vai saber. Olha o português do táxi. Para onde vamos? Jamais saberás. Então, vamos perguntar, gente. Pergunta, anota, tá? Observação, anota tudo. O que mais? Vamos lá. Vai perguntando, pessoal. João Gabriel já escutou falar sobre o Spin, mas não com esse nome, né? E agora ele vai pesquisar mais para aprender. Pesquisa aí, vai no professor Google e no professor YouTube, tá tudo de graça lá. Isso aí, João, vamos lá. Próximo, Douglas. A Aline gostou dos fatores de transformações. Aline Bastos. Deixa eu entender. Jaqueline é da onde? Jaqueline é da Anápolis. onde? Anápolis. E o João? O João de Anápolis também. Anápolis também. Cadê? Brasil, Brasil, Brasil. Vai, fala Aline, aí, pessoal. Aline de Goiânia. Goiânia. Oi, Aline. Evandro, eu gostei da forma de como abordar o cliente em relação a conduzir a venda, saber o que o cliente necessita, né? Identificador do cliente, né? É isso aí, pessoal. Olha, a roda da venda foi inventada. Aprenda a roda da venda e o cliente vai assinar o contrato sem você entender, sem saber. Tão rápido que você não vai entender, porque são processos. Você leva ao cliente. Eu falo que fechamento não é feito pelo corretor, é só conduzido pelo corretor. Quem fecha a venda é o cliente. Quem mais? Jussara Gonzaga falou uma coisa importante aí. Também tem que falar na linguagem do cliente. Não adianta ser muito técnico, ou seja, você falar palavras técnicas de memorial e o cliente não entender, não ser claro para ele, né? Então tem que entender, entrar na linguagem do cliente também. Ser mais simples possível, né? Quem mais aí? Manda aí, Douglas. O Ronaldo Charles, interessante no momento da objeção. Também uma pergunta ao cliente: o que o senhor gostaria de saber? Só de preço ou valor que o imóvel representa para sua família? Isso é muito importante. Você vai ser amigo do tá caro ou você vai ser amigo do tá barato? Entendeu? Se você conseguir atribuir valor ao seu produto, você é amiguíssimo do tá barato. Aí tá tudo barato. Quem já comprou um carro? Foi na concessionária comprar um carro e deu o seu de presente de entrada. Aí o vendedor... Gente, eu fui gerente de uma concessionária de veículos e eu tinha um vendedor que o cara era matador. Aí é o seguinte, quando ele colocava o cliente dentro do carro que ele queria que o cliente estava, a hora que o cliente comprava o carro, ele chamava o avaliador. E aí o avaliador só dava o preço a hora que o cliente comprava o carro. Sabe quando você compra um carro, entrega o seu, chega em casa e a esposa fala assim, meu bem, nosso carro. Você fala, eu entreguei lá. Quanto que pagou? Ah, eu paguei X. Meu bem, nosso carro valia 30% a mais. Não, mas eu já comprei e tal. Por quê? O cliente entrega o carro dele a qualquer preço à medida que o cliente dá valor e já compra o carro novo. Então, assim, é você, corretor. Você tem que atribuir valor ao seu produto. Fale das características, dos benefícios e tudo, e o cliente vai dar o cheque para você. Próximo aí, Douglas. Léo Frois, de Campos de Goytacazes, né? A técnica de ouvir... A técnica de ouvir e saber fazer as perguntas dentro das objeções do cliente. Ouvir mais, né? Aí, Campos, Sabrina, um abraço, sucesso total, parabéns ao trabalho de Campos. A gente se ouve falar de vocês são top. Né? Vamos contar com vocês aí também, vocês dividir as experiências conosco aí, viu? É isso aí, gente. Pergunta é tudo, né? Eu gostei muito dessa colocação do corretor de Campos aí. Qual que é o nome dele, Douglas? Léo Frois. É o Léo. Obrigado, Léo, pela contribuição. Gente, tudo isso, perguntar sem pressa, né? Toma lá o frontal, toma a bolinha, fica calmo, porque não adianta. Você tem que fazer os passos certos.
Olha só, você se preparou, deu um beijo na esposa, falou, meu bem, te amo, deu um beijo no esposo, vou transformar minha vida, hoje eu vou arrebentar. Você está pronto, prospectou, no ponto certo, o cliente chegou no stand, você abordou. E aí, você vai deixar passar a hora de perguntar? É a hora da sondagem, né? Sondagem é tudo. Começa a preparação, mas a sondagem vai te dar a assinatura do contrato. Quem mais aí, Douglas? Estamos no tempo. Usuário Zoom, ele... Quem é o usuário Zoom aí? Pode escrever o nome? Porque ele não renomeou aí. Usuário Zoom. Bota o nome aí para nós. Ou põe o rostinho e fala, eu... Gente, tá todo mundo de bobs, né, cara? Impressionante. Ou tá no banheiro, ou tá de camiseta, tá de camisola, ou tá de bobs. Caramba, velho, ninguém quer mostrar o rosto. Deixa mostra eu aí pra tentar mim. achar aqui Quero quem conhecer que é você, porra. o usuário Robson, Zoom. Marcos. Ah, peraí, é uma moça, tá aqui, ó. Ah, legal. Então vai Ela lá. aí. Qual que é o seu... Deixa eu ver aqui, não, ela só tá como usuário mesmo. Usuário Zoom. Tá bom, usuário Zoom, vamos lá. Ela comentou que ouvir o cliente é a chave de cada fechamento, né? Eu ouvir mais e falar menos. Legal. Naione de Anápolis, gostei da indicação do livro O Corpo Fala. Ela vai estudar sobre. Porque o momento da visita, o contato real entre o cliente e o consultor é um momento chave para a venda. E às vezes, se não soubermos conduzir legal, podemos perder todo o investimento que fizemos nessa negociação. Eu falo que é um investimento, né? Da hora que você sai de casa, transporte e tal. Então, realmente, o negócio é investir na pergunta certa. Vamos lá. Usuário Zoom, achamos. A usuário Zoom se chama Mariana de Anápolis. A Mariana, e valeu, Mariana. Anápolis. Anápolis é o nosso, a minha referência aí, viu? O Igor e sua turma. Mas aí, Douglas. Eliane Moraes, ela fala sobre entender o cliente, né? O cliente colérico, o cliente fleumático, sanguíneo e o melancólico, né? Entender bastante. Tá dentro da linguagem corporal, né? Se você ler esse livro, O Corpo Fala, você vai entender e identificar que tipo de cliente é. Se ele é melancólico, se ele é sanguíneo, se ele é fleumático. Essa foi a Eliane Moraes. A Eliane Moraes. Eliane, eu acho que você já fez o treinamento com a gente aqui, né? E a gente fala sobre identificação do perfil do cliente, o tipo de cliente, né? E aí tem muito. Tem o zangado, o sabe tudo, o medroso, o inseguro, né? Quem mais? Aquele caladão, né? Que não fala nada, que você tem que olhar a linguagem corporal. É isso aí. Eu acho que na sondagem, nas perguntas, a gente também observa a expressão corporal, né? A linguagem corporal. Legal. Vamos lá. Mais alguém aí? Pessoal, dica dessa etapa: adotar a técnica SPIN. Os corretores de imóveis não apenas melhoram as habilidades, mas também melhora a abordagem, né? E sai de vendedor para consultor. Dá um passo na vida, corretor. Eu convoco você a estudar. O que a gente fala aqui é bater um sininho, né? Bater assim, olha, gente, preciso melhorar. A gente também não tem intenção aqui de deixar te dar um diploma por essa conversa de 1 hora e pouco, mas tem o sentido de te alertar e te dar um clique e falar, cara, preciso, né? Então, essa transformação leva a aumento da sua taxa de fechamento. Você vai melhorar a gestão de tempo, você vai melhorar a construção de relacionamentos. Então, vamos colocar o SPIN aí, né? Essa técnica de perguntar mais. Pergunta. Eu falo que você vai mudar a sua vida quando você entende o cliente. Aleph. Tem uma... Aleph, fala aí, Aleph. Dias. É da onde, Aleph? Aleph é saber ouvir mais e falar menos, mas também focar 100% naquele cliente da vez. Ele é de Uberlândia. Legal. Uberlândia participando. Então, eu vi que as praças maiores aí estão aí, né? Uberlândia está com a gente, Anápolis. Fico feliz de todo mundo participar. Gente, nós estamos com 52 participantes, tá? É um número bastante bacana, né? Avisa aí para o pessoal que na próxima semana a gente está muito aí nessa vida. Deixa eu te falar. Vai aí no chat agora. Eu gosto de uma pergunta que eu faço o seguinte.
você não vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou. Então, escreve aí para mim. O que você vai fazer? Qual que é a sua primeira ação que você vai fazer? Cara, eu vou decorar o spin, eu vou criar um script, eu vou fazer... O que você vai fazer para melhorar? Mas, assim, ação mesmo. Vamos deixar de ser generalista e vamos ser especialista. Eu pergunto sempre nas nossas conversas aqui em Goiânia, a gente já faz esse programa de treinamento continuado em Goiânia há 3 meses, tá? A experiência foi muito boa. Por que nós resolvemos fazer isso? Eu vou contar para vocês. O deslocamento do corretor era muito difícil. Às vezes ele estava numa loja nossa que nós temos aqui a 30 quilômetros, lá no final de Goiânia. Nós estamos na área sul e eles iriam para a região noroeste. Para eles virem para cá, para fazer um treinamento presencial, eles tomavam muito tempo e dinheiro. Então, nós resolvemos fazer isso. Então, por isso que nós começamos a fazer essa transmissão, essa live dos nossos corretores. E deu tão certo que nós resolvemos ampliar e o Tomás topou a ideia e nós vamos fazer isso agora todos os dias. Então, participa comigo, escreve, pergunta, né? E eu te pergunto aí, escreve aí no chat para mim, o que você vai fazer? Vai, hoje. Não, hoje eu vou sair daqui, vou ler, eu vou chegar em casa. Porque quando você se prontifica a fazer, escreve, o seu cérebro guarda e você vai conduzir. Tem alguém aí que vai fazer rapidamente aí? Deixa eu ver. Fala aí, Douglas. Naiones vai reavaliar o script e ver o que precisa mudar. É isso aí. Cara, script, é isso aí, cara. Não tem prática, escreve, decora. De tão bom, né? Quanto mais você falar, você vai ficando bom, depois você faz automático. Como você aprendeu a dirigir? Quando você entrou no carro a primeira vez e que ele saiu, eu não sei se eu piso no freio, na embreagem, olha o câmbio, olha o espelho, olha o volante, presta atenção no trânsito, e hoje você faz isso automaticamente. Então, vamos para o automático, treina. É isso aí. Quem mais, Douglas? Jaqueline, de Anápolis, fazer as perguntas certas e ouvir mais. Léo Froes, de Campos. Ô, Jaqueline, escreve aí o que você vai melhorar. Eu preciso melhorar na pergunta tal. Eu não estou identificando meu cliente. Eu estou afobada, mas assim, corrige hoje. Você tem que. Fala para mim uma ação. O que você vai fazer? Fechou aqui, você já vai mudar a sua vida. Qual que é o Marcos? Quem mais, Douglas? Léo Froes, melhorar a capacitação, eu acredito, capacitação, buscando mais conhecimento dos produtos que tem disponível. O Evandro vai continuar estudando para lançar tudo na prática. Jaqueline, às vezes sou afobada, vou direto para a apresentação. Ih, Jaqueline, afobada, toma um chazinho. Calma, Jaqueline. Calma, pensa, calma, Jaqueline. Agora o cliente entrou, cara, não posso errar nos 7 passos da venda. 7 passos da venda, preparação, prospecção, minha abordagem tem que ser segura, agora eu vou entender o cliente, aí entra spin, entende, pergunta, agora eu vou para o decorado, agora eu vou dar o show no decorado, né? Você paga caro no show do Wesley Safadão, para quê? Para pagar o show, ele ensaia, Jaqueline, depois você vai para demonstração, demonstra o decorado, dá o show, vai para a negociação e eu te garanto que o cliente vai ensaiar. Calma, Jaqueline. Qualquer coisa, a gente, se quiser me perguntar alguma coisa sobre o método 7 passos da venda, eu posso informar para vocês. Depois vamos programar isso também para fazer um treinamento continuado dos 7 passos da venda. Vai lá, Douglas. Só uma dica, o Spin Selling, vocês, pessoal, podem usar de toda forma. O gestor usar com a sua equipe para definir, descobrir, né, o problema. O corretor usar isso com o cliente e com ele mesmo também. Se ele pegar e fazer as perguntas certas, onde ele está errando e tentar achar uma solução, vai dar certo, tá? Outra coisa, então, já que o Douglas falou, o coordenador de vendas, executivo de contas, né, pode usar com o seu cliente lá na visita da sua imobiliária. Pergunta para ele onde está a dor, oferece para ele a dor certa. Às vezes a dor dele é um banner na porta da loja, né? É isso aí. Obrigado, Douglas, pela lembrança. Quem mais? Giovana, irei aprimorar gatilhos mentais. Giovana de Goiânia. Gatilhos mentais é interessante, né? Quando você vai perguntando e vai jogando o cliente, autoridade, urgência, né? Como é que fala? A falta, né? Escassez. Obrigado, escassez. Quem mais? A Priscila Barroso, colocar tudo em prática.
ela é de campus. Ela vai colocar tudo em prática. Legal. Mona, de Goiânia, observar mais a conduta e falar, né, do cliente para poder direcionar melhor a venda. Isso aí, Mona. Olha, isso aqui, gente, são insights. Às vezes, eu me inscrevo em algum treinamento, compro alguma mentoria, e o cara tá falando lá, eu acho a primeira coisa, eu falei, cara, eu sei tudo que esse cara tá falando. Aí, de repente, ele solta uma que eu nunca vi. Por exemplo, spin selling. Há muito tempo eu não ouvia essa técnica. E a semana passada eu ouvi uma abordagem de um coach, o cara falou nisso, eu falei assim, cara, tá na hora de eu voltar a entender esse processo e fui revisar no meu material, né? Agora tá na moda hard skill, spot skill, né? Que são as habilidades técnicas e as habilidades de relacionamentos interpessoais, né? Então, vem na moda, né? E quando você está aqui conversando, vem um livro, vem um PDF, vem uma frase de impacto. Esse que é bom. Eu já sei tudo que o Borel está falando. Beleza, mas de repente você ouve lá um livro e você vai, né? Tem vários livros, né? Que eu gosto muito e a gente vai falar sobre isso. O que mais, Douglas? Acabou aí? Como é que está nosso tempo, hein? Eu não gosto de tomar o tempo. Mais 3 minutos, 10h15, a gente encerra. Obrigado pela participação de todos aí. Agora que você conhece a técnica do spin selling, você fica mais poderoso para fechar suas vendas. Eu tenho certeza disso. Pessoal, eu gostaria muito que você pensasse no seguinte: nunca parar de aprender. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, aproveitar que vocês estão aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar um negócio para vocês aqui. Tá bagunçado minha câmera, mas aqui, ó, lá no fundo tá o Douglas lá na técnica. Aqui tá o Ednardo, é o cara que projeta, também o cara que faz parte que nos ajuda até na gestão de tráfego também. Aqui tá nosso estúdio, ó, nós temos aqui, né? É improvisado, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Quando a gente quer, a gente faz, tá? Então, hoje eu tenho procurado treinar as nossas equipes. Nosso estúdio é simples, nós estamos no decorado do Varandas Park, também sucesso. E a gente tem visto que quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Então, eu quero convidar vocês para na próxima quarta-feira, às 9 horas. E convida aí seu amigo. Nós tivemos 52 pessoas aqui na live. E eu espero que todos, daqui uns dias, a gente tenha equipes fortes, né? Gestores. Eu agradeço a participação de todos, agradeço ao Tomás, que liberou aí para a gente entendeu e apoiou, os gestores também. Obrigado ao Igor, Sabrina, obrigado a Cleidiane, Murilo, Fred, que está aí com a gente há muito tempo, né? Quem mais? O Sávio, lá de Anápolis, a gente troca muita experiência. Eu agradeço demais e, gente, só volta no slide para mim deixar meu telefone e meu e-mail. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, terei muito prazer em responder vocês. Legal? Alguma consideração? Quer falar alguma coisa? Abrir para pergunta? Levanta a mão. Eu estou aqui à disposição, viu, gente? E não mais, se não tiver mais, dentro de 1 minuto a gente encerra. Aí, gosto dessa frase. Te vejo no pódio. Esse é o seu objetivo. O primeiro pódio a gente nunca esquece, tá? Vou voltar aqui para vocês pegarem o nosso telefone aqui, lá no começo. Aí, meu telefone, 629-82000259. Me mandem o WhatsApp. Por favor, se puder, me mandem por escrito, porque o vídeo toma muito tempo, às vezes eu não tenho tempo de ouvir. E o meu e-mail particular, que eu respondo para vocês qualquer pergunta, sugestão. Gente, dê sugestões aos seus gestores, tá? Sobre nossos próximos tempos, nossos próximos temas. O que você espera, né? O que você espera? O que você tem dificuldade? Vamos trabalhar com isso aí, tá bom? Então,
Te vejo no pódio. Vem com a gente para a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.